Oi pessoal, eu sou o professor Eduardo. Tema de hoje, parasitologia. Mais precisamente, doenças causadas por plateumintos, conhecidas também como verminoses. Hoje a gente vai falar sobre teníase e cisticercose. Essa doença tem como agente etiológico um verme bastante conhecido do nome tênias. A Taenia solium é um verme que parasita suínos e a Taenia saginata é um verme que parasita bovinos. A transmissão se dá quando um ser humano ingerir carne mal passada de boi ou de vaca contendo larvas chamadas larvas cisticerco. Quando você ingere essas larvas, dentro do cisticerco existe uma estrutura chamada scolex que vai soltar e vai se desenvolver dentro do seu intestino, sugando os seus nutrientes. É um parasita tão especializado na sua função de sugar nutrientes que ele perdeu inclusive o tubo digestório, porque no intestino delgado os nutrientes já chegam digeridos, não há necessidade dele ter boca ou intestino. Essa alimentação é uma alimentação que se dá pela epiderme, por difusão. A pessoa infectada vai ter cólicas, vai ficar apática e vai ficar fraca por perda de nutrientes. Para evitar desenvolver essa doença, claro, não comer carnes mal passadas ou cruas. O saneamento básico evita que o ciclo se perpetue, eliminando os ovos que contaminam o alimento dos bovinos e suínos. Tratar os doentes para evitar que a doença se alastre. E a higiene pessoal vai ser importante em um agravante conhecido como cisticercose. Porque vamos dar uma olhada no ciclo dessa doença. Olha só. A doença começa quando um homem doente eliminar ovos junto com as suas fezes. Estes ovos vão contaminar a água e o alimento, mas não a água e o alimento humana, a água e o alimento de bovinos e suínos, que são os hospedeiros intermediários. Quando um boi ou vaca ou porco ingerir esses ovos, eles vão liberar uma larva chamada ancosfera, que cai na corrente sanguínea e se instala na carne, nos músculos desses animais. Lá no músculo você encontra o tal do cisticerco, que é uma carapaça rígida e uma larva que está lá dentro. Ao ingerir este cisticerco, essa carapaça é dissolvida durante a passagem pelo trato digestório, liberando uma cabeça, que nós chamamos de scolex. Esse scolex, ele tem 4 ventosas e o animal vai usar essas ventosas para grudar na sua mucosa intestinal. No caso da Taenia solium e só da Taenia solium, você nota a presença de ganchos nesse scolex para ajudar melhor na fixação. Assim que ele se instala, ele começa a reprodução assexuada por estrobilização. E o que é uma estrobilização? Ela começa a produzir gomos. O gomo mais novo, menor, fica próximo do scolex e quanto mais distante, o gomo fica mais velho. Ela vai produzindo vários gominhos chamados proglotes. Dentro de cada proglote existe um conjunto de órgãos sexuais masculinos e femininos. E esse animal ele consegue realizar a autofecundação. E isso é interessante, porque esse cara também pode ser chamado de solitária. Por que solitária? Porque ele vai ficar sozinho dentro do seu intestino. Então, ele vai fazer sexo com ele mesmo. As proglotes mais abaixo já vão ser proglotes com ovos, proglotes grávidas, que saem nas fezes e perpetuam o ciclo. Agora, qual é o agravante dessa doença? Veja bem, eventualmente, por falta de higiene ou por um problema qualquer, você pode fazer, por acaso, o papel do hospedeiro intermediário. Olha só. Se você ingerir ovos de Taenia, mas não é qualquer Taenia, a Taenia solium, você vai ter no humano a mesma coisa que acontece no porco. Forma-se uma larva oncosfera que cai na corrente sanguínea e chega aos músculos, formando cisticerco nas carnes dos humanos.
E o que é pior, ela pode migrar para o cérebro. E se você tiver cisticerco no cérebro, você vai ter uma doença chamada cisticercose cerebral, que pode levar à demência e posteriormente à morte. A tênia é uma doença fácil de ser tratada. A cisticercose já é uma doença grave, muito perigosa. Então lembre-se, se o homem ingere a carne, ele será o hospedeiro definitivo, ele vai ter uma tênia no intestino. Teníase. Se ele ingerir os ovos, ele não terá teníase, ele terá cisticercose, ele é o hospedeiro intermediário e pode ter cisticercos no cérebro. Tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Um abraço, até a próxima. Tchau.